Graça e paz, meus queridos. Nós vamos continuar nossa exposição na carta de Paulo à igreja em Roma, Romanos. Nós estamos agora no capítulo 2. Eu quero pedir a você, então, que abra sua Bíblia lá, Romanos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 4. Eu vou repetir aqui para você buscar aí na sua Bíblia, Romanos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezais a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Meus irmãos, certamente você já deve ter ouvido aquela antiga frase que diz o seguinte: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Vocês já viram essa frase, né? Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Sem dúvida, de forma muito precisa, essa frase resume uma vida de hipocrisia. Talvez no ensino tão popular e tão simples, chegue para nós essa ideia meio moralista, meio hipócrita de como as pessoas acham que devem ser. Ou seja, a ideia é, olha, ouça o que eu falo, eu tenho bons conselhos, mas nem sempre eu ando por esses bons conselhos. Isso talvez é considerado por nós a ideia de um moralismo. Mas antes que você pergunte ou que talvez você fale o que é isso, moralismo, entendo que moralismo é uma ideia muito clara de uma pessoa que sabe o que é certo e errado, mas que por muitas vezes, infelizmente, não anda pelos caminhos corretos. Ou seja, eu conheço a verdade, eu já experimentei dessa verdade, eu entendi pela palavra de Deus, uma vez que nós entendemos a palavra como ordenança do próprio Senhor. Mas a questão é que ainda assim, nós não levamos isso em consideração. E sabe, irmãos, infelizmente, uma das grandes acusações que o evangelicalismo brasileiro num todo tem recebido, talvez uma das grandes críticas aos evangélicos no Brasil, seja justamente essa ideia. A ideia de que eu prego uma coisa, mas eu vivo outra. A ideia de que eu entendo a verdade, mas que isso não está em mim. Portanto, meus irmãos, quando esse texto nos fala sobre essa ideia de esse falso moralismo, ele mostra para nós que a hipocrisia, infelizmente, é uma forma sutil de pecado que todos nós crentes somos tentados muitas vezes a ser. Por isso, eu posso dizer aqui sem sombra de dúvidas que hipocrisia é contrária à palavra do Senhor. É contrária ao evangelho de Cristo Jesus. E por ser um tema tão urgente para que nós temos que tratar nesses tempos de hoje, eu queria falar justamente desse tema. E o tema da minha mensagem, então, nesta noite, não poderia ser outro senão hipocrisia. Eu não quero uma para viver. Hipocrisia, eu não quero uma para viver. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui veio delineando sobre o evangelho. Você se lembra que quando nós começamos a falar sobre a carta de Paulo aos Romanos, Paulo apresenta para nós o evangelho transformador. Mas nós não podemos entender o evangelho se nós não entendemos que somos pecadores. Romanos nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Paulo, então,
fala isso e mostra aqui de forma muito mais próxima e principalmente ligado aqui aos romanos ou aos gentios na linguagem bíblica, como o pecado deles se dava. E se você lembrar que no capítulo 1 ele vai delinear, vai falar de todos esses pecados. E vai dizer, olha, essas coisas não devem estar conosco, não devem fazer parte daqueles que temem ao Senhor. Mas alguns estudiosos dizem que nesse momento, agora no capítulo 2, Paulo se volta agora possivelmente para os judeus que se achavam então melhores do que as outras pessoas. Porque haviam recebido a lei do Senhor, porque haviam recebido o Torá, as leis de Moisés, porque haviam sido o povo escolhido, mas que muitas vezes olhavam com um julgamento moralista para as outras pessoas. No sentido de falar para elas como elas deveriam viver e se portar diante de Deus. Mas que muitas vezes essa verdade não se encontrava na sua própria vida. E é por isso, irmãos, que Paulo começa falando do perigo dessa projeção, o perigo de olharmos para as pessoas e imaginarmos que nós somos melhores do que elas. E essa projeção aqui é uma espécie de um fenômeno psicológico no qual a gente atribui aqui sentimentos ou qualidades que na realidade não pertencem a nós. Sabe aquela ideia de nós acharmos que por nós termos a Bíblia, acharmos que por nós estarmos na igreja, acharmos que por termos entendido a palavra de Deus, nós só por essa questão, nós então estamos livres ou, digamos assim, estamos isentos do pecado. Em outras palavras, meus irmãos, projetamos as nossas próprias características, muitas vezes negativas, nas outras pessoas. Ou seja, um comportamento que muitas vezes nos leva a olhar para a pessoa pensando o seguinte: olha, eu sou melhor que você porque, embora talvez eu não esteja tão certinho com a minha vida cristã, mas eu conheço a palavra de Deus. Mas notem, irmãos, que lá no capítulo 1, no verso 32, Paulo havia falado para aqueles irmãos, cuidado porque vocês conhecem o pecado e vocês ainda querem que as pessoas pequem com vocês. E ele diz, esse aqui é um sentimento errado, essa daqui é uma projeção errada. Mas ao mesmo tempo agora, Paulo se volta para aquela comunidade judaica e talvez para alguns gentios, para alguns gregos que se achavam acima do bem e do mal e dizem, cuidado porque aquilo que vocês falam que é errado, vocês praticam na sua vida. E sabe, irmãos, esse é um cuidado que eu e você devemos ter como cristãos. Porque embora a gente saiba a verdade, nós também lutamos contra os nossos pecados. Todos nós. Os pastores não estão isentos do pecado, aliás, lutam com eles também. Os pregadores da palavra de Deus lutam também e têm sim as suas tentações. E é por isso que é importante nós pensarmos que a palavra de Deus nos diz que aquilo que é verdade deve ser praticado por nós. Ou seja, a hipocrisia não deve ser algo notado na nossa vida. A nossa pregação primeiro tem que ser ao nosso próprio coração. Sabe, meus queridos, eu diria para vocês que uma das coisas mais difíceis é quando nós mesmos precisamos entender. É quando nós precisamos olhar para o nosso coração. Hoje, nós participaremos, mais uma vez, pela graça do Senhor, da ceia. E quando Paulo dá instruções sobre a ceia do Senhor, ele diz algo que muitas vezes nos passa até despercebido na leitura do texto. Mas ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O convite de Paulo agora não é que você olhe para o irmão que está do seu lado. O convite de Paulo agora não é para que você olhe para o pastor, para o presbítero, mas o convite de Paulo agora é para que você olhe para o seu coração. E a pergunta que Paulo faz aqui a essas pessoas, dizendo o seguinte, você condena o caminho errado daquele irmão, você condena o pecado desse outro, mas a pergunta é, e o seu pecado? A pergunta é, e o seu coração? Como ele anda? Como está o seu coração? E um exemplo muito clássico dessa projeção que nós fazemos às outras pessoas é a dificuldade, muitas vezes, de aceitarmos as nossas próprias críticas.
A verdade é que a gente é muito hábil, rápido e de certa forma expert em olhar os defeitos na vida das outras pessoas. Não é verdade? A gente parece ter uma espécie de um detector. Quando nós olhamos outra pessoa, nós já escaneamos ali, tiramos uma radiografia e sabemos quais os erros, quais as dificuldades e quais os pecados elas devem vencer. Mas infelizmente esse exame minucioso e detalhado que fazemos nas outras pessoas, nós não fazemos no nosso próprio coração. Nós não tratamos o nosso próprio coração. Irmãos, não é raro que os pontos ou as posições mais severas que nós temos são justamente para os pecados que nós mesmos cometemos. Quando somos rápidos em julgar as pessoas e não olhamos para o nosso coração. E é por isso que Jesus faz uma crítica dura àquelas pessoas quando diz assim, lá em Mateus 7, cuidado para que ao tirar o cisco do olho do teu irmão, você ignore a trave que está no seu. Irmãos, não é que nós não devemos, entenda, não é que nós não devemos chamar a atenção daquelas pessoas que se encontram em falta. Aliás, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz o seguinte no capítulo 6, se vós achais algum irmão em pecado, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Há na palavra de Deus um ensino muito claro de que nós devemos abençoar a vida dos nossos irmãos, também corrigindo e repreendendo. E isso é importante para a igreja de Cristo Jesus. Mas tão importante quanto é nós lembrarmos que nós também necessitamos da correção do nosso Senhor. Que nós também precisamos dessa correção. Para que nós também tenhamos um coração piedoso. Para que mesmo ao nos deparar e ao ter que repreender um irmão querido nosso, nós possamos nos projetar e entender que poderia ser nós naquele lugar. De que poderia ser o nosso pecado. E assim agir com o espírito de brandura. Mas, irmãos, se esse é um perigo da projeção, eu vejo aqui que quando Paulo nos diz isso, ainda no verso 1, ele alerta sobre um segundo perigo, que é o da miopia espiritual. Notem o que Paulo diz aqui no versículo. Portanto, és indesculpável, ou seja, sem desculpa, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julga a outros, condena-se a si mesmo. É como se nós olhássemos para o outro, mas não conseguíssemos olhar para nós mesmos. E eu consigo falar disso com muita tranquilidade, porque eu sou míope. Eu fiz uma cirurgia alguns anos atrás, mas depois que a idade vem chegando, né, com um pouquinho mais de força, eu já tenho uma certa dificuldade para enxergar de longe. Isso é ser míope. Então, cada vez mais eu preciso ali, né, de óculos de correção. É bem verdade que eu não uso, mas deveria até usar. Na última vez que eu fui renovar minha carteira de motorista, após o meu exame do olho, o médico falou assim, olha, acredito que da próxima vez, né, que agora a carteira de habilitação tem uma validade de 10 dias, ele me disse, a partir da sua próxima renovação, acho melhor você vir com os seus óculos, viu? Então eu já imaginei que a partir dos 50 anos eu vou precisar usar óculos, porque eu tenho essa dificuldade de ver de longe. E a miopia espiritual tem essa relação. É a dificuldade que eu tenho de enxergar o que está longe de mim. Ou seja, eu olho para o meu coração, essa miopia espiritual não me faz enxergar o meu coração como deveria. É como se um indivíduo que frequenta regularmente a igreja, se apresenta, vive uma vida de retidão, mas ele se orgulha não de uma vida irrepreensível, mas se orgulha justamente por poder participar dos atos da igreja. Ou seja, ele está na igreja, ele olha a palavra de Deus, ele lê, ele ora, mas a sua vida não reflete a piedade que deveria. Irmãos, essa é uma tentação que nós crentes estamos sujeitos. As pessoas lá fora, por si só, ignoram a palavra de Deus, mas nós não. E o problema é quando mesmo sem ignorar, ela não se acha em nosso coração. E aí nós vivemos uma espécie de ateísmo prático. Que é mais ou menos a ideia do seguinte, eu acredito em Deus, mas parece que após eu sair da igreja, após terminar o culto, quem sabe ali, ao chegar em casa, é como se eu deixasse de viver para Deus.
É como se eu esquecesse de tudo o que eu vivi, tudo que eu aprendi no domingo, e segunda-feira eu dissesse, agora é por minha conta. E eu ignorasse por completo os conceitos da palavra de Deus. Até que eu faço isso então, mas chegando no sábado à noite, é como se de repente eu mais uma vez me convertesse. E agora eu vou viver de novo o cristianismo. Mas irmãos, é o que justamente a palavra de Deus nos condena. De que nós não podemos ter duas caras. Nós não podemos ter duas vidas. Não podemos ser diferentes num lugar e em outro. Não podemos nos apresentar na igreja como crentes, mas fora dela não nos apresentar de tal forma. Por isso, Paulo nos alerta aqui sobre essa severidade de você olhar para fora, mas não olhar no seu coração. Ou seja, censurar um colega da igreja por faltar a um culto, mas quantas vezes você é negligente na sua devoção pessoal. Você critica as pessoas porque não têm uma vida de oração, mas você não leva a sério a sua vida de oração. Você critica as pessoas que não leem a Bíblia, mas ela não se acha no seu dia a dia. Você traz uma fachada de piedade, mas a verdade é que essa fachada tem uma casquinha muito fraquinha, muito fininha, e que num momento crucial, num pequeno toque, ela se quebra. Mostra então que, infelizmente, em vez de uma prática com Cristo, você vive uma prática sem Cristo. Isso é o que nós chamamos então de uma hipocrisia na prática. A pessoa que critica abertamente a falta de generosidade, mas não consegue abrir a mão para ser generoso com as pessoas. É a pessoa que critica a falta de oração, mas não consegue ver a sua vida orando. É a pessoa que critica a não leitura da palavra de Deus, mas que também não se acha ou não tem a consciência de estar lendo a palavra de Deus. Paulo então bate forte nessas pessoas e diz: você acha mesmo que porque você condena isso e não faz, você acha que você vai ter talvez alguma segurança com isso? E no verso 3, então, meus irmãos, ele alerta para nós sobre essa falsa segurança. Quando ele diz, e tu, homens, que condenam os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo. Ou seja, Paulo está, além de denunciar aqui a hipocrisia dessas pessoas, Paulo fala sobre essa falsa segurança. Irmãos, estar na igreja não é certeza de salvação. Frequentar a igreja por anos não é certeza de que um dia nós estaremos com Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus nos diz que ele procura verdadeiros adoradores. E aqui não é uma fachada, mas é um coração. Aqui não é só o ritual, mas é toda a nossa vida. Irmãos, aqui nós vivemos um perigo. Porque eu e você, possivelmente, já frequentamos a igreja por algum tempo. Quiçá estamos aqui já há alguns anos. E muitas vezes, por conta disso, em vez de ser mais espiritual e mais devoto, mais piedoso ao Senhor, nós resfriamos a palavra de Deus em nosso coração. É como se a cada vez que nós participássemos da ceia do Senhor, isso em vez de ser para nós um momento de crescimento espiritual, se tornasse para nós algo rotineiro. E que por conta disso, perde-se o seu sentido, esvazia-se do seu sentido da bênção de Deus. Irmãos, essa é a crença na sua falsa justiça própria. É confiar ou achar que pela justiça que você condena, só o fato de, quem sabe, você condenar aquilo, isso então te deixa imune a tudo isso. Isso faz com que seja uma espécie de escudo para que as pessoas não vejam o que você está fazendo. Mas aqui, irmãos, há uma preocupação e aplicação muito próxima para nós. Às vezes nós nos preocupamos demais com o que as pessoas pensam da gente. Não é verdade? Você não se preocupa com isso? O que será que o pastor vai falar se souber de tal coisa da minha vida? O que será que o presbítero vai falar se souber que eu ando dessa forma? O que será que a irmã vai falar se souber que eu não faço isso como deveria? Mas sabe, irmãos, quando nós temos esse tipo de pensamento,
Ele por si só é idolatria. Porque é como se nós colocássemos essas pessoas acima de Deus. É como se nós nos esquecêssemos que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. É como se nós deixássemos para lá que Deus está presente na nossa vida e nos importássemos mais com a opinião de alguém do que com a opinião do próprio Senhor Jesus. Meus queridos, esse é o grande alerta que Paulo faz aqui a esses homens. E principalmente aqui, aqueles que se julgavam melhores. Talvez aqui os judeus, porque achavam que por irem à igreja ao sábado, por cumprirem determinados rituais, eles estavam então isentos. Na parábola que nós lemos aqui durante a liturgia, nós vemos Jesus contar a história de duas pessoas. Uma que se considerava muito piedoso e outra que se considerava muito pecador. E aquele que se considerava muito piedoso trazia aqui os seus feitos, colocava aqui a sua ficha corrida, o seu currículo de serviço no reino, dizendo o seguinte: eu vou à igreja aos sábados, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo aquilo que eu ganho. Ou seja, eu me basto, eu sou muito para mim mesmo, eu sou o melhor. Se pudesse, eu entregava o Oscar para mim mesmo. Em contrapartida, nós vemos um publicano, alguém que era marginalizado pela sua função, alguém que entendeu o seu pecado, que não ousava levantar a sua voz, mas que batia no peito. E a única coisa que ele era capaz de dizer diante de Deus era: Senhor, sê propício a mim, pecador. E ao final dessa parábola, Jesus nos diz que aquele publicano que se humilhou perante o Senhor, ele voltou para casa como? Justificado. Justificado. Conseguem perceber isso? Ou seja, não era sua autojustiça, mas era a justiça de Deus. O problema é que às vezes a gente confia demais no nosso coração. A gente confia demais que nós vamos conseguir. Colocamos a nossa esperança em nós mesmos, enquanto nós devíamos olhar para a cruz de Cristo Jesus, enquanto nós deveríamos enxergar a graça de Deus nas nossas vidas. Porque, irmãos, se nós estamos aqui hoje na igreja, é pela graça do Senhor. Se nós temos vencido o pecado, é pela graça do Senhor. Se nós hoje estamos aqui, foi porque um dia o Senhor, na sua infinita graça, nos trouxe para cá. Isso nos humilha, sabe por quê? Porque não é por minha causa, não é o meu esforço, não são os meus méritos, não é a minha extensa ficha corrida de serviço ao reino que me dá salvação, mas é a graça do Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade bíblica, meus irmãos. A realidade é que ninguém está imune ao juízo de Deus. A Bíblia nos ensina que todos, sem exceção, todos, eu e você, todos pecaram. Portanto, todos carecemos da graça de Deus. Mas essa falsa sensação de imunidade ao juízo divino é uma ilusão que prejudica muitas vezes a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Em resumo, esses críticos moralistas, hipócritas, muitas vezes acreditavam erroneamente que estão imunes ao juízo divino e que essa falsa sensação de serem superiores aos outros espiritualmente trazia para eles nada mais do que condenação. O que Deus quer de nós, meus queridos, é um coração humilde diante dele. Mas aqui agora, e já caminhando para o meu último ponto aqui, no versículo 4, ele fala para nós dessa falsa interpretação teológica, que infelizmente a gente tem visto em algumas igrejas uma heresia chamada hipergraça, que diz o seguinte, acompanhe comigo aí no verso 4. Ou desprezas riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando sua bondade e tolerância, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Meus irmãos, nesse momento, Paulo faz uma espécie de um caso hipotético aqui. Imagine você uma pessoa que se considera um crítico moralista dentro de uma comunidade religiosa,
É conhecido por enfatizar a bondade, a tolerância de Deus em suas conversas, no seu discurso, no seu entendimento. Mas olha que interessante. Paulo diz assim: você acha que porque Deus é bom, você acha que porque Deus é gracioso, então você tem aqui um salvo-conduto para que você peque indistintamente, sem olhar para Deus? Será que você ganha então um salvo-conduto porque você entendeu que a graça de Deus te salva? Então, se eu sou salvo pela graça, quer dizer que eu posso então ter uma vida de pecado? E Paulo diz: não é isso. Você não pode abusar da riqueza da graça do nosso Deus. Essa talvez seja uma das piores interpretações que hoje a gente vive. De pessoas entenderem que se somos salvos pela graça, então nós podemos viver de qualquer forma. Mas o apóstolo Paulo diz: como nós vamos viver de qualquer forma se nós morremos para o quê? Para o pecado. Se eu e você morremos para o pecado, nós vamos agora voltar para ele. Pelo contrário, Deus nos deu o teu Espírito para que nós possamos vencer ao pecado. E todos nós, então, temos a capacidade de vencer o pecado em nós. Portanto, o pecado não pode ter domínio sobre aqueles que são filhos de Deus. Irmãos, o pecado não faz mais parte da nossa vida. Por isso, quando nós falamos de pecado muitas vezes, nós vemos que o pecado é o errado alvo. Ou seja, a ideia de que não é a minha vida, não é algo constante, não é algo prático na minha vida, é algo que eventualmente vai acontecer, mas que eu preciso de arrependimento, mas que eu preciso de fé, e que eu preciso me arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Por isso a palavra de Deus nos diz de forma tão bela: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos ao Senhor, meus irmãos, verdadeiramente, se colocarmos o nosso coração diante do Senhor, se o arrependimento for de fato verdadeiro, sem dúvida, nós alcançamos o perdão de Deus. Por isso, irmãos, aqui é um alerta muito importante para nós, Igreja de Cristo Jesus. Nós não podemos brincar, nem flertar com o pecado. Porque por causa do pecado, o nosso Senhor Jesus foi crucificado. Por causa do pecado, Ele levou as suas dores. Por causa do pecado, Ele levou as nossas dores. Por causa do pecado, Ele veio a esse mundo. Viveu nesse mundo mau. Morreu crucificado para que eu e você tenhamos vida. Portanto, o pecado é um acidente e não uma prática. O pecado é algo que infelizmente acontece, mas que não deve ser uma constante nas nossas vidas. Nós não estamos agradando a Deus na medida em que nós abusamos desta graça. A graça de Deus deve ser levada a sério por nós. Irmãos, a tolerância de Deus não é um sinal da sua aprovação pelo pecado, mas uma manifestação do seu desejo de que todos cheguem ao arrependimento. Podemos dizer que aqueles moralistas, aqueles hipócritas, interpretavam de forma errônea a bondade de Deus como uma espécie de licença para pecar, como uma espécie de licença para não andar nos caminhos do Senhor. Mas o convite do Senhor é muito claro. O convite do Senhor é sempre ao arrependimento. Não é o julgamento de Deus que conduz os homens ao arrependimento, mas sim a sua bondade. Irmãos, eu queria então concluir a minha mensagem desta noite dizendo algumas aplicações importantes para nós. Primeiro, eu queria que você refletisse sobre o que nós falamos sobre a questão da moralidade e da hipocrisia. Moralidade é algo bom, discernir entre o que é certo e errado perante a palavra de Deus. Mas isso também deve valer para nós. Aquilo que nós pregamos deve ser verdade também nas nossas vidas. Daquilo que nós condenamos deve ser também condenado no nosso dia a dia. Portanto, irmãos, reflita sobre o que deveria mudar na sua vida. Hoje, fazendo uma lista de como você anda com Deus, sendo sincero na sua vida devocional, o que você devia mudar? Quais as práticas que você já devia ter incorporado na sua vida que ainda não estão? Faça esse exercício. Coloque na sua vida isso. Pastor, eu tenho orado pouco, ore mais. Pastor, eu não tenho muito contato com a Bíblia, tenha mais.
Pastor, eu tenho dificuldade em algumas áreas da minha vida que eu não consigo vencer o pecado. Irmãos, temos outros irmãos aqui também que lutam com os mesmos pecados. Por isso que nós temos a Igreja de Cristo que pode nos ajudar. E como eu tenho falado disso, nós devemos buscar o socorro nos nossos irmãos mais velhos. Tenha aqui na igreja alguém que você possa contar de verdade. Faça amizades aqui, no povo de Deus, para que nós possamos ser curados como igreja do Senhor Jesus. Uma segunda aplicação, meus irmãos, a humildade. Lembre-se da importância de olharmos de forma humilde para os pecados dos nossos irmãos e também para as nossas vidas. Não se considere melhor do que ninguém. Se considere um pecador arrependido. Reverendo Augusto usa sempre uma expressão que ele diz que o que nos diferencia das pessoas que não conhecem a Cristo é como se fôssemos duas pessoas, dois pedintes, dois mendigos. A única diferença entre nós é que nós sabemos onde tem pão. Encare a sua vida assim. Nós não somos melhores do que ninguém, mas a graça do Senhor nos aperfeiçoa. E o nosso poder está aqui, em entender essa graça de Cristo Jesus. E a terceira aplicação que eu queria fazer para você é: não saia daqui hoje sem se arrepender dos seus pecados. Não saia daqui hoje sem entender que você precisa, que você carece da graça de Deus. Não saia daqui hoje sem confessar o seu pecado. Não saia daqui hoje levando com você também o seu pecado, mas deixe aqui. Coloque aos pés de Cristo. Lembre-se que o sacrifício de Cristo é para que você viesse até Ele. Arrependa-se. Lembra de onde caíste. Arrepende e volta. Irmãos, eu termino aqui, mas eu não posso deixar de lembrar de, sem dúvida, uma dos personagens bíblicos mais emblemáticos, o rei Davi. E a gente conhece bem o pecado do rei Davi, não é verdade? Davi havia pecado, adulterado com Betseba, e para encobrir o seu pecado, ele havia pegado o esposo de Betseba, colocado na frente da batalha. E aquele servo, Urias, acabou morrendo. Para encobrir o seu pecado, Davi comete um pecado ainda maior. E passado alguns anos, Davi ainda convivendo com esse pecado, chega até ele o profeta Natã. E Natã então conta uma história para Davi. E diz: Davi, existia um homem que tinha uma ovelhinha, que ele tratava como alguém da família, dormia com ele, ele cuidava como alguém dormia na sua própria cama, cuidava-se como quase um filho. Mas havia outro fazendeiro que tinha muitas e muitas ovelhas. E um dia aquele fazendeiro que tinha muitas recebeu uma visita. Mas porque ele tinha muitas e não querendo ali sacrificar nenhuma para então dar comida ao seu visitante, ele resolve pegar daquele que só tinha uma e sacrifica aquela lá. Naquele momento, Davi então se levanta bravo e diz que esse homem então seja morto porque é revoltante o seu pecado. Natã então olha para Davi e fala: Davi, esse homem é você. E naquele momento, a hipocrisia, né, a máscara de Davi cai. E Davi se lembra de que o pecado era dele. Mas irmãos, Davi então escreve o Salmo 51. E no meio do Salmo 51, ele diz algo que deve fazer parte da nossa vida. Quando ele então diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, a minha oração é para que esse verso 10 do Salmo 51 seja uma verdade nas nossas vidas. Que Deus possa renovar dentro de nós um espírito inabalável.